Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a teoria de surgimento do Estado conforme o autor inglês John Locke. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Locke é que ele é um autor inglês de fins do século XVII e que ele viveu logo após o Hobbes. Além disso, ele tem também a mesma ideia do contratualismo que eu já expliquei num outro vídeo. Então, se você tiver aí dúvidas sobre o que é o contratualismo, sobre o que é o estado de natureza e o estado de sociedade, dá uma olhadinha nesse vídeo para que fique bem claro para você o que eu vou explicar por aqui. Então, como eu falei para vocês, o Locke vive no finzinho do século XVII e ele vai partir então da ideia de que os cidadãos antes da criação do Estado estão no estado de natureza. Agora, o Locke ele tem uma abordagem que é bastante diferente do Hobbes no seu resultado, ainda que as premissas sejam muito semelhantes. Então, em primeiro lugar, o Locke considera que no estado de natureza todos os indivíduos são racionais, que os indivíduos são sociáveis, ou seja, eles já têm contato com outras pessoas na sociedade, na coletividade, né? Não seria apenas com a sua família, já tem contato com outros seres humanos. E ele defende, por sua vez, que os homens são altruístas e não egoístas, como diria o Hobbes. E por que ele diz que o ser humano é altruísta? Porque ele diz que o ser humano só vai querer garantir aquilo que é o necessário, sem a necessidade de acúmulo de bens materiais, como seria no caso do Hobbes. Então, para o Locke, o ser humano ele tem essa visão de que o estado de natureza é uma situação boa para se viver, né? Ou seja, não existiria disputas entre os indivíduos. E um outro elemento fundamental, que talvez seja o mais importante. Por que ele considera que o estado de natureza é bom? Não apenas pelas características dos seres humanos, mas também e principalmente pelo fato de que o Locke enxerga a existência de 3 direitos naturais no estado de natureza. Então ele vai dizer que o ser humano tem o direito à vida, ele vai dizer que o ser humano tem o direito à liberdade e ele vai dizer que o ser humano tem o direito à propriedade privada. Então esse direito à propriedade privada é talvez o mais importante dos 3, porque vai ser esse direito à propriedade privada que vai evitar o conflito de todos contra todos no estado de natureza, na visão do Locke. E como que a coisa funciona? Em primeiro lugar, vale destacar que o Locke enxerga a existência de leis no estado de natureza. Claro que não são leis criadas pelo homem, são leis criadas pela natureza, as leis da natureza, ou as leis de Deus. Mas aqui vejam que já há uma diferença muito clara em relação ao outro autor inglês, o Thomas Hobbes. Enquanto que o Hobbes não via nenhuma lei no estado de natureza, o Hobbes enxerga as leis da natureza e enxerga as leis de Deus. Portanto, o ser humano precisa se submeter a essas leis no estado de natureza. E além disso, voltando aí aos 3 direitos naturais que o Locke enxerga, direito à vida, direito à liberdade, que dá ao cidadão o direito de punir o outro, como eu vou falar daqui a pouquinho, e o direito à propriedade privada, esse último direito à propriedade privada é fundamental, por quê? Porque a lógica do Locke vai ser a seguinte: ora, eu reconheço que o outro tem o direito à propriedade privada lá onde ele vive, então eu não vou atacar o outro. Porque eu sei que se eu atacar o outro, eu estou infringindo o direito natural que o outro tem sobre aquele território. E eu vou estar dando ao outro o direito dele me punir por eu ter atacado ele primeiro. Então, nessa perspectiva, ou é nessa perspectiva, que o Locke considera que o estado de natureza é uma situação muito boa. Quer dizer, é uma vida boa que o cidadão tem no estado de natureza. Não é aquela miséria humana como seria no caso do Hobbes. E aí, só para ficar bem claro para você, por que a vida é boa? Porque o ser humano tem 3 direitos naturais: direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque como um reconhece o direito à propriedade do outro, ninguém vai atacar o outro, ninguém vai infringir a propriedade do outro em busca de algo mais para si próprio.
Porque é aquela coisa, se eu sei que isso aqui é meu, então eu já tenho o suficiente para ter uma boa vida nesse estado de natureza. E somando-se a isso, um terceiro aspecto da vida boa, como eu já falei agora, é a existência das leis da natureza e das leis de Deus que o ser humano precisa seguir mesmo no estado de natureza. Dito tudo isso, você vai me perguntar, mas Mateus, se o estado de natureza é tão bom assim, na visão do Locke, então para que ele propõe a criação do estado? Porque o Locke, como um contratualista, vai propor o estado de natureza, a criação do estado pelo contrato social e depois o estado de sociedade. Mas aí, se a vida é boa, para que criar o estado de sociedade? E aí a ideia aqui do Locke vai ser a seguinte, o argumento que ele vai colocar vai ser o seguinte, que as pessoas têm uma vida boa nesse estado de natureza e elas seguem as leis da natureza, seguem as leis de Deus, mas elas não têm nenhum impedimento a, se quiserem, cometerem algum delito. Então ele vai dizer o seguinte, eventualmente, uma ou outra pessoa vai cometer algum delito qualquer. E aí essas duas pessoas, vamos colocar assim, o que é inocente, né? o que sofreu a ação, e o que realizou aquela ação, vamos supor que eles entrem num acordo. Então, um diga, realmente você é culpado, você veio aqui e invadiu minha terra, então você tem de me pagar X de indenização. Então, eles chegam a um acordo. Mas quem vai obrigar o culpado a pagar aquela indenização? Quer dizer, qual seria a força que um vai ter de obrigar o outro? O que o Locke quer dizer é que, em última instância, o ser humano tem uma tendência a ser bom, porque ele vive numa boa sociedade, no estado de natureza, mas não quer dizer que ele vá necessariamente ser bom. Então, nessa situação, as pessoas não poderiam confiar apenas na boa fé do outro. Em síntese, o estado de natureza é bom, mas para o Locke faltam alguns elementos que eu vou ler do texto dele aqui, como ele diz. Então ele diz que, em primeiro lugar, no estado de natureza faltam leis estabelecidas, conhecidas, recebidas e aprovadas por meio de comum consentimento. Então esse é o primeiro ponto. O indivíduo no estado de natureza se submete a leis? Sim. Lembre-se, isso submete à lei da natureza e às leis de Deus. Agora o Locke questiona, quem criou essas leis? Quem criou as leis da natureza? E aqui não vamos entrar no aspecto filosófico em si, mas vamos simplesmente colocar, as leis da natureza são impostas sobre o ser humano. Quem criou as leis de Deus? As leis de Deus são criadas por Deus, vamos colocar assim, e são impostas sobre o ser humano. Então Locke vai dizer, existem leis e a vida é boa, mas o homem é livre? E aí ele vai dizer que não. O homem não é livre porque ele se submete às leis que ele não criou. Ou seja, os homens não deram o consentimento para a criação das leis da natureza. Os homens não deram consentimento para a criação das leis de Deus. Por isso que ele diz, repito, que no estado de natureza faltam leis estabelecidas, conhecidas, recebidas e aprovadas por meio de comum consentimento entre todos. E o segundo ponto é que, e também vou ler aqui, no estado de natureza não existem juízes reconhecidos, imparciais, criados para terminar com todas as diferenças de acordo com aquelas leis estabelecidas pelo comum consentimento. Ou seja, em suma, falta a força física para impor regras caso alguém viole aquelas regras que são de comum ali acordo entre todos os indivíduos. Portanto, por outras palavras, o Locke vai propor a criação do estado de sociedade, a criação da instituição Estado e a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade, para que aquela vida boa do estado de natureza seja garantida. Então, repito, a lógica dele até aqui. Vamos imaginar aí que 95% das pessoas têm a sua vida boa no estado de natureza, mas tem lá aqueles 5% que criam conflitos e etc. Então, no estado de natureza não teria como obrigar aqueles que cometeram esses crimes, enfim, que criaram esses conflitos, a indenizarem, ou a compensarem de alguma forma aqueles que sofreram das suas ações. Por quê? Porque não existem leis que digam isso e que sejam
criadas com o consentimento de todos. Não existem juízes imparciais que vão julgar as duas partes com base nessas leis. E mesmo que existisse no estado de natureza, como não existe a instituição Estado, não tem como se impor a sentença sobre o culpado. Ou seja, é para garantir aquela vida boa que as pessoas têm no estado de natureza que o Locke propõe, então, a criação do Estado e a passagem, portanto, para o estado de sociedade. E o processo, então, de criação do Estado se fundamenta em quê? Lembrem-se, estado de natureza, três direitos naturais dos cidadãos: direito à vida, direito à liberdade individual e direito à propriedade. No processo de criação do contrato, o que vai acontecer com esses direitos, né, na passagem aí do estado de natureza para o estado de sociedade? Segundo Locke, os cidadãos vão ceder esses direitos ao Estado. Então vejam, eles não transferem, eles apenas cedem, e eu diria até que é uma cessão temporária desses direitos para o Estado. O que significa dizer que, uma vez que a gente passa para o estado de sociedade, os indivíduos continuam sendo titulares desses direitos naturais. Ou seja, no estado de natureza, o indivíduo é o titular desses três direitos, e no estado de sociedade ele continua sendo o titular desses três direitos. A única diferença é que no estado de natureza ele exercia efetivamente esses três direitos, e no estado de sociedade ele não vai mais exercer. Quem vai exercer vai ser o Estado, que vai exercer em seu nome com o seu consentimento. Vejam aqui, né, a diferença fundamental aí entre Hobbes e Locke no que diz respeito a esse processo. Para o Hobbes existe a transferência dos direitos, portanto o Estado faz o que bem entender, porque o cidadão não tem mais esses direitos naturais, ou o direito natural à vida, como é para o Hobbes. No caso do Locke, não. No caso do Locke, o que ocorre é uma cessão desses direitos ao Estado. Portanto, o indivíduo continua sendo o titular desses direitos naturais e o Estado vai agir em seu nome. O que significa dizer, portanto, que o Estado é limitado na visão do Locke. E é limitado por quê? Porque ele só vai fazer aquilo que o cidadão permitir. E por que o Estado, para o Locke, só vai fazer o que o cidadão permitir? Porque, em última instância, é o cidadão que ainda é o titular desses direitos naturais. Portanto, o Estado só faz aquilo que o cidadão consentir. Daí a ideia que eu frisei bastante antes do consentimento na criação do Estado, ou nesse processo de criação do Estado na visão do Locke. Uma vez criado, então, o Estado para o Locke, vale a pena a gente chamar a atenção aqui para um ponto que é fundamental no pensamento dele, que é a teoria da separação dos poderes. Então, muita gente diz que o Montesquieu é o criador da teoria da separação dos poderes, o que é apenas meio certo, porque o Montesquieu falou sobre executivo, legislativo e judiciário, que são os três poderes que a gente tem hoje, mas a ideia em si, no seu sentido moderno, não é do Montesquieu, é do Locke. Por que é do Locke? Porque o Locke vai ser o primeiro autor que vai dizer que o poder do Estado não pode ficar concentrado nas mãos de um só. Ou seja, não pode existir um Estado absolutista. Ele diz que o Estado absoluto não é o Estado legítimo frente à sociedade. Então, para evitar a concentração de poder, o Locke vai propor a separação de poderes entre poder legislativo, que assim como hoje é o responsável pela criação das leis, o poder executivo, que é o responsável pela concretização dessas leis, né, pela colocação em prática das leis, pela administração da sociedade com base nas leis, e ele vai falar sobre um poder federativo, que ele aí vai dar pouca importância, não vou aqui também entrar em muitos detalhes, basta lembrar que o poder federativo para o Locke é o poder responsável pelas relações internacionais, e que nos dias de hoje é uma ação executada, pelo menos no âmbito aí do caso brasileiro, pelo próprio Poder Executivo, pelo Presidente da República. Então, nos concentrando aqui nos dois principais poderes, o Executivo e o Legislativo. O Locke vai dizer então que o Legislativo é o poder mais importante de todos. E por quê? Porque é ele que cria a lei. Então, o poder legislativo corresponde ao parlamento, né? E esse parlamento ele está atuando em nome do povo,
Lembrem-se lá do raciocínio que eu acabei de falar, né, de que o povo é o titular dos direitos naturais, portanto, traduzindo aqui, é o titular do poder político na visão do Locke. Então esse parlamento vai atuar em nome do povo, com o consentimento do povo, por meio de eleições, né? Ou seja, ele não fala explicitamente em eleições, mas é aquilo que a gente tem hoje. O parlamento atua com base nas eleições, é legitimado pelas eleições. E o Poder Executivo, ele vai então administrar aquela sociedade com base nas leis criadas também pelo Parlamento. Portanto, o Estado como um todo só vai atuar quando tiver o consentimento dos cidadãos. Ainda no âmbito da separação de poderes, é interessante notar que o Locke já fala em veto monárquico para contrabalançar os dois poderes. Quer dizer, é a mesma ideia do veto que a gente tem hoje, né? Ou seja, o Locke propôs que o parlamento é um poder superior, porque ele é o criador das leis, mas o executivo não pode ficar submisso. Então, para equilibrar os dois poderes, para contrabalançar os dois poderes, o executivo, que para o Locke vai ser exercido por um rei, né? O executivo vai então ter essa possibilidade de exercer aquilo que ele chama de veto monárquico, que é impedir que algumas leis entrem em vigor, equilibrando dessa forma os dois poderes. E para terminar, é importante destacar aqui o seguinte, que o Locke vai defender, por um lado, a ideia do liberalismo. Ele é um dos criadores do pensamento liberal como a gente tem hoje, e é um pensamento liberal por quê? Porque lembrem-se de que no estado de natureza o indivíduo, de maneira geral, tinha uma vida boa e não entrava em conflitos, e no estado de sociedade a natureza humana não vai mudar. Então, se o indivíduo era, entre aspas aqui, né, bom, ou tinha tendência a ser boa, como eu falei antes, no estado de natureza, ele vai continuar tendo essa tendência no estado de sociedade. Então, se antes ele não entrava em conflitos, agora ele também não vai entrar em conflito, não vai ter por que ele entrar em conflito. Então, o Estado só vai atuar quando for necessário, né? É por isso que, para o Locke, o bem comum a ser atingido pelo Estado, a ser concretizado pelo Estado, é a liberdade individual. Em outras palavras, quanto menos o Estado fizer pelo indivíduo, quanto menos o Estado atuar, quanto menos o Estado estiver presente, mais livre o indivíduo vai ser. E um outro aspecto ainda extremamente importante é o seguinte: se o Estado começar a não concretizar esse bem comum, e aí o que a gente faz? A gente volta ao estado de natureza? E o Locke vai dizer que não. O Estado está criado. O Estado, o contrato social foi feito e o Estado está criado. Isso não se altera. O que se altera é aquilo que o Locke vai identificar como sendo o governo. Ou seja, ele também vai aí dar a ideia dessa separação que a gente tem hoje entre Estado e governo, né? E vai dizer, se o cidadão estiver insatisfeito com a atuação do Estado ou do governo, até melhor ainda dizer, o que o cidadão faz? Ele escolhe outros governantes. Então lembre-se que eu falei agora há pouco, o parlamento cria leis com base no consentimento do cidadão. Então, se o parlamento, a partir de um determinado momento, começar a criar leis com as quais o cidadão não concorde, o que o cidadão faz? Tira aqueles parlamentares e elege outros em seu lugar para que o Estado concretize o bem comum. E isso é possível de ser feito porque, em última instância, os cidadãos continuam sendo titulares do direito natural quando eles estão no estado de sociedade. Então, esse é o raciocínio do Locke que eu expliquei aqui nesse vídeo. No estado de natureza, todos têm uma vida boa e os cidadãos têm 3 direitos naturais. Eles criam o Estado, o contrato social, para perpetuar essa vida boa, para garantir essa vida boa, e ao fazerem isso, eles fazem uma espécie de cessão temporária dos direitos naturais para o Estado. Significa dizer então que o Estado, agora no estado de sociedade, só vai atuar conforme o consentimento dos cidadãos. E a partir do momento em que o Estado não estiver mais satisfazendo essas necessidades ou essas vontades dos cidadãos, cidadão, poderá substituir os seus governantes por meio de eleições sem retornar ao estado de natureza.
Então é isso, pessoal, essa é a síntese do pensamento do Locke. Espero que tenha ficado claro para vocês, e se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos e das próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por terem assistido, um abraço a todos e até a próxima!